que é o Vale do Amanhecer, né? Os mestres perguntam sempre, principalmente os que estão chegando, eles querem saber direitinho o que é essa doutrina, como foi, quem trouxe, né? E eles estão estudando, estão obtendo as suas respostas. E ali no centro desse ensinamento tem nossa mãe, Tia Neiva, né? A mentora desse amanhecer, que trouxe toda essa doutrina que psicografou para nós. Então nós vamos aqui, nesse momento, nos respaldar nos conheceres que nossa mãe nos trouxe, né? Pai Seta Branca, quando foi Francisco de Assis, ele na sua conjectura disse que o Pai fazer com que console em mim, né? Da salve Deus. Quando ele disse que era dando o que se recebe, que era perdoando o que se é perdoado e amando o que seremos amados, né? Então Francisco de Assis fez uma profunda reflexão naquela sua trajetória. Ele veio novamente como Pai Seta Branca, o cacique Tupinambá, né, que trouxe essa doutrina para nossa mãe, foi despertando. E aqui hoje nós temos um acervo profundo e vasto, que os mestres do amanhecer, por mais que estudem profundamente, sempre teremos algo a explicar. Ou, melhor dizendo, esclarecer. É melhor esclarecer, mestres do amanhecer, do que explicar. O esclarecimento, o mestre que está se instruindo, ele participa. É aquilo que nossa mãe disse, do aprendizado de mestre com mestre. Mestres aprendendo com mestres e também mestres ensinando a mestres, né? O dando que se recebe não é um toma lá da cá. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ser em si mesmo. É a grandeza, é a grande finalidade. Essa doutrina, ela é transcendental. Os espíritos que estão vindo para essa doutrina são espíritos que caminharam nos 32 mil anos, nos 320 séculos, de 14 a 19 encarnações, só liderando. Tá? São espíritos que foram presos, né? Que ficaram presos no ódio, na vingança e na destruição. Basta ver que vocês têm a história de Esparta, da Grécia, nós temos a história de Roma, né? Todas essas guerrilhas, a Bastilha, tudo que vocês veem aí, a Segunda Guerra Mundial, esses espíritos que estão chegando na doutrina, todos são portadores dessa herança transcendental. Dos feitores, dos senhores de engenhos, né? Dos reis, das rainhas, do Império Romano, tá? Esses filmes que mostram a história, o gladiador, toda essa história romana, vocês podem ter certeza que o mestre do amanhecer participou dessa engrenagem. Então, esses espíritos aprenderam muito. Aprenderam a ser fortes, aprenderam a ser guerreiros, mas eles não naquela época, eles não sabiam amar. Eles alcançaram até a tecnologia lá em Lemúria, na Atlântida também. Eles alcançaram muitos conhecimentos, muitos poderes tecnológicos, só que eles não tinham o amor, né? Jesus, a missão de Jesus era implantar o amor no coração desses espíritos, né? E aí começou, na expressão de Jesus, a movimentação religiosa. Cada um foi se catequizando, cada um foi buscando, né? E o que Jesus trouxe para nós amarrarmos
para nós amarrarmos, não para ele nos amarrar. Para nós relacionarmos entre nós essa grandeza de Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma tarefa difícil, humildade, tolerância e amor. Outra tarefa difícil, porque nós éramos ensinados a temer a Deus. E aqui na doutrina, nada mais a temer, né? Não é uma questão de você temer a Deus para você ser obediente, é uma questão de você ser consciente em si. A grandeza é você ser em si, né? Muitos não conseguem perdoar porque ainda não aprenderam o jeito certo de perdoar. Muitos não conseguem amar porque ainda não aprenderam o jeito certo de amar. O jeito certo de dar, de fazer uma entrega. O jeito certo de receber, como receber. Até uma caridade, né? Como entregar uma caridade. Tudo isso nós estamos desenvolvendo na amabilidade, na humildade, na tolerância e no amor. Essa tolerância é chamada lá fora de paciência, né? Essa humildade é ser manso de coração, é ser tratável, é saber lidar entre o que é e o que não é. A humildade. Saber lidar com as situações, né? Saber lidar com a inteligência e com a sabedoria, porque tem uns que são inteligentes, mas não são sábios. Tem uns que são sábios, mas não são inteligentes. Aquele que é sábio e não é inteligente é aquele que sabe, mas não consegue movimentar a sua sabedoria, que é o que diz a prece de Sabá. Se eu sou sábio, eu expresso a sabedoria da mente, né? E tenho conhecimento de todas as coisas, por isso eu vivo o meu direito na divina luz. Viver o direito na divina luz, vida e liberdade. Esse é o direito na divina luz. Liberdade, caridade, a missão que do meu Pai foi confiada. Nós temos uma liberdade, nós podemos escolher, né? Nós temos a caridade. A escolha, a minha escolha, não pode ser igual à sua, porque nós temos uma semelhança, nós somos raciocinantes, né? Então, cada vez que você se compõe, quando você apresenta a sua composição, é como aquela canção que você compôs e você é dono das palavras, né? Você é dono daquela configuração de palavras, você é dono daquela mensagem, você patenteou aquela canção, aquela música é sua, é uma obra sua, né? E quem ouve a sua obra é porque ela tem conteúdo, né? Ela tem conteúdo e dispõe também o contexto da sua observação. Então, isso é importante você poder contestar, você poder ir aos extremos, analisar a situação e, filosoficamente, você tirar o suco daquele extremo ali e reduzir aquela história numa frase. Quando nós olhamos para essa vida aqui dinâmica, aquele cara que disse que nada se cria ou se perde, tudo se transforma, ele estava absolutamente correto. A cada dia que você vai aprofundando, você vê que você não perde nada, nem do lixo, nem do chorume, tá? Aquele líquido sujo do líquido, nem o líquido do corpo, da putrefação, não se perde nada. No solo, a natureza nos ensina por indução corpórea. Se chover no tempo certo, a agricultura vem forte, tá? Tudo que plantar, se a chuva chegar no tempo certo, vai produzir milhares de grãos, tá? Então nós aqui na doutrina do amanhecer, nós somos os espíritos que fomos chamados à razão. Nós somos os espíritos que fomos chamados para voltar para Deus, para voltar para a nossa origem, para voltar para dentro de nós mesmos, para sermos em si. Em algum momento lá no nosso anfiteatro, nós nos posicionamos e pedimos a oportunidade para reencarnar e ajustar o nosso espírito
ajustar com aqueles que nos são caros. Isso foi constituído a família. A família é probatória para reunir os inimigos. E entre eles também os amigos que vêm confraternizar o grande ajuste. Tá? Quando não ajusta, depois terão que reajustar. É aquilo que a Bíblia está escrito lá na Bíblia, que você não sairá daqui enquanto não acertar centil por centil. Enquanto você não acertar tudo, você vai ficar encarnando e desencarnando. Só que o homem entrou em sansara. De tanto encarnar e não amar e não perdoar, ele foi bigornando e foi formando aquele círculo do peru, só fazendo o gulu, gulu, gulu. Tá? Só murmurando, só reclamando e sem evoluir. Bate aqui, bate, se vinga, vai embora. Se vinga, vai embora. Não estava evoluindo. Então, desta vez, os transcendentais foram chamados para uma jura transcendental. Essa doutrina, ela tem jura. Por isso que nós somos advertidos lá na entrada do templo. Aquele que tentar fugir de sua meta kármica ou jura transcendental será devorado, ou se perderá como um pássaro que tentar voar na escuridão da noite. Então nós temos uma meta kármica, que nós executamos ela na lei de auxílio. A lei de auxílio é uma lei proba, que nos dá a condição de auxiliar sem se contaminar, que nos dá a condição de amar sem precisar ser amado, que nos dá a condição de perdoar sem precisar ser perdoado. Entendam-se em si. Né? Porque se você for exigir que as pessoas lhe perdoem para que se possa perdoar, que as pessoas lhe amem para que você possa amar, você está incondicionando. Tá? Porque quando você ama, o próprio universo já te dá a tua alforria, já te dá o teu indulto, o próprio universo. Tá? Mesmo que o outro não te ame, mas você amou sobre todas as coisas, você encontrou ele no meio da vida, na presença divina. Então você está livre daquele contexto, daquele espírito. Porque você é como Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele resolveu logo a situação, porque ele viu que não era importante ficar preso àquela situação, teria que se sair dali. Então isso é saber amar. Né? Saber, é preciso entender um ramo de conhecimento que vem no Evangelho de Cristo, para que vocês possam aprender a amar. Para que vocês possam aprender a perdoar, é preciso você entender os extremos e o contexto, e o elemento. Né? Entender a dinâmica desse ser humano que está aqui. As dimensões diferentes. Né? Uma pessoa que faz um mestrado, que faz um doutorado, ele tem outro timbre, mas nem sempre o amor. Por isso que nossa mãe dizia, quando via os mestres conhecendo a lei, conhecendo os pontos cabalísticos, tudo direitinho, mas ela percebeu que eles não tinham o amor. Então ela disse: vocês, meus filhos, vocês podem ter tudo isso aí, a regra, a lei, mas se vocês não tiverem o amor, filho, vocês não têm nada. Paulo também falou lá em Coríntios: eu poderia ter o dom da palavra, do conhecimento, né? Do entendimento. Eu poderia ter o conhecimento de todas as coisas, mas se eu não tivesse o amor, de nada valeria as minhas belas palavras. Então a doutrina, ela nos traz um rito que nós dizemos assim no mantra: amando e perdoando e amando, sempre temos o que dar. Isso é um termo importante para nós. Nós aqui na doutrina do Vale do Amanhecer, nós estamos num grande confinamento. É um confinamento, mestre. Vocês já viram aquela questão do Big Brother? Vamos imaginar esse BBB dentro da doutrina, um grande confinamento das pessoas que entraram para se ajustar uns com os outros, para conviver uns com os outros, formando uma grande família. E ali dentro do BBB você vê o quantos que eles formam seus aliados. Eu lembro aqui quando Mário Sassi dizia
Que nessa doutrina nós não temos nem amigo e nem inimigo. É complexo entender isso aí. Muitos não conseguem compreender isso aí profundamente. Muitos não conseguem compreender o contexto de perdoar e ser amado, de amar e ser perdoado. Não consegue. Porque ele precisa primeiro fazer uma desobsessão. Olha a grandeza da doutrina, o que é o Vale do Amanhecer. Ela faz a desobsessão dos cegos, dos surdos, dos mudos e dos incompreendidos. Então descarrega a energia da pessoa, ela acorda do sono cultural, ela vê a situação na amabilidade, ela começa a enxergar diferente, começa a compreender os aspectos da sua natureza, os 3 aspectos de sua natureza, do corpo, da alma, do espírito, que é o seu reino. Ela forma o seu sol interior, que é a sua individualidade, e ela emite, na sua emissão, a sua fulgura da chama branca da vida e do amor. Ele vai emitindo, e ele vai alcançando as legiões, vai alcançando o astral superior, ele entra numa alfa, ele entra numa dinâmica. Então ele começa a receber por si mesmo, só que há um momento assim, que esse mestre precisa calar para poder ouvir a sua própria voz. Quando você está falando com uma pessoa que você não deixa a pessoa falar, tá? Você não ouve a pessoa. Então, quando você para de falar, você ouve a pessoa. Então, é igualmente quando você quer ouvir a sua própria voz, você para um pouco, faz uma meditação que você se ouve, né? De mansinho. Você pensa, de repente começa a cair aqueles, nós chamamos aqui de sussurros mágicos. Nós apelidamos de sussurros mágicos. É aquilo que vai surgindo de dentro de você. Esse sussurro mágico, que se chama ele lá fora de sussurro, nós chamamos na doutrina de sabedoria. Ela vem de dentro para fora. Ela vem te orientando, ela vem te iluminando, né? Ela vem te trazendo compreensões, entendimentos. Tá? Ela vem te formando, ela vem te informando, ela fala com você a sua consciência. Certo? Só que há um conflito ainda entre a consciência e o ego. O ego, ele é o primeiro impulso, ele quer só te impor. O ego ele é valente, ele é instintivo, o ego ele é animalizado, entendeu? Ele vem de lá do reino mineral, vegetal, animal, ele vem passando, ele carregou pedra, o ego ele carregou tudo isso para poder chegar até aqui numa espiritualidade. Né? As religiões, elas mudam de característica agora por isso, porque a mudança da característica religiosa vai levar você além da fé. Você vai unir fé e ciência e se tornar um cientista. Além de você se tornar um cientista, você vai alcançar o poder dinâmico, que é através do seu canal de emissão. E quando nós fazemos o nosso canto, nós estamos entrando no nosso antepassado, na nossa herança transcendental, ela cai sobre nós e transmutamos elas em amor e luz. O que é a transmutação em amor e luz? É resolver a situação. É o grande arte cum. É você resolver a situação dali que está presente em você. Tá? Você precisa resolver, ajustando e reajustando, amando e perdoando. Principalmente esses que se dizem nossos inimigos, nossa mãe diz filhos, foram as suas vítimas no passado. Então, alcançar essa compreensão, ela é fundamental. Porque quando nós encontrávamos com os inimigos, nós queríamos matar, esfolar, vingar. Nós pedimos justiça, mas a justiça era vingança. Né? A justiça hoje ela é ao perseguido e também ao perseguidor. Vocês já perceberam os termos doutrinários? Né? Que o dano que se recebe não é um toma lá da cá, ele é incondicional. Por isso que eu tenho dito aqui para os mestres do amanhecer chegarem no Angical amando, perdoando. Para quê, mestres? Para que possam ser perdoados. Às vezes você se humilha a pedir o perdão sem levar o amor, sem levar a humildade, sem levar a compreensão, sem levar os ouvidos para ouvir, o sentir para compreender.
Então é preciso ouvir aquele irmão que está no angical. É preciso entregar um sentimento de paz, é preciso entregar um sentimento de amor, porque ele vem ali para te sentir naquele momento. Se você for verdadeiro no seu sentimento, o irmão se retorce, mas depois ele encontra também o entendimento de que ele precisa alvorecer, de que ele precisa sair daquela angústia, daquela energia, que ele já não suporta mais ficar naquela tristeza. Quantos relatos nós temos ouvido dos irmãos nos angicais? Que ele não quer mais ficar sofrendo. Isso também está acontecendo com você, com nós outros. É aquele mestre, é aquela ninfa que anda triste, que não sabe por quê, que não consegue resolver seus problemas na vida, porque nós caminhamos com uma lei universal em cima de nós, da atração, da causa, do efeito. As leis estão todas sobre nós. E quando essas leis estão sobre nós, nós vamos atrair todos os efeitos de nossas causas. Se ele for benéfico, vem em favor. Se ele for maléfico, vem para dispor, para que você possa transmutar em amor e luz. Então, por isso que Pasta Branca disse assim lá no início, que nós não poderíamos construir sobre os escombros. Teria que primeiro tirar os escombros. Né? Eu tenho dito aqui que o apressado e o atrasado e o cru chegam juntos, juntinhos. Né? Porque o apressado se atrita, o atrasado não chega ao tempo certo, e o cru não dá para comer. Né? É preciso cozir. É preciso aferir, é preciso deferir e até afinir. É a lâmina do gume da espada que precisa reluzir. Isso nós podemos encontrar isso a cada vez que você entrar para o teu quarto com a porta fechada. Que antigamente, quando Jesus trouxe ensinamento e ir para o teu quarto com a porta fechada, é porque as pessoas estavam buscando tudo só fora. E mais ainda fora, se reuniam nas religiões para fazer o culto, e eles não conseguiam voltar para dentro de si mesmo, dentro da própria igreja. Então Jesus viu que aquilo dali ia levar eles a um fanatismo. Só que quando falou para eles entrarem ao quarto com a porta fechada, eles chegavam dentro do quarto e não sabiam o que fazer, porque eles não tinham conhecimento dos 3 reinos de sua natureza, não sabiam o que era o sol interior, mas eles já eram ouvidos lá dentro do quarto e já estavam se resguardando para se recuperar. Isso foi muito importante. Aqui na doutrina do amanhecer, nós estamos entendendo o que é o quarto com a porta fechada. Nos 3 horários que fazemos na meditação do meio-dia, das 15 horas e das 20 horas. Isso é muito importante o mestre Jaguar meditar. É ali que você apresenta a sua dinâmica, o seu propósito de vida. Ali que você cria, você cocria com ele. Só que, prestai atenção, mestre do amanhecer. Quando ele não tem o conhecimento discernido, ele entrega tudo nas mãos do Pai e deixa o universo criar. Só que aí ele não sabe entregar. É o esclarecido que não é compungido. Tá? Se ele deixa as coisas ao aleatório, ele não sabe o que quer. Por isso que diz na emissão: só aquele, porém, que ora sei, sabe o que quer. Porém, ainda está no porém. Quando ele tem a certeza e a convicção, ele entrega nesse todo, na sua razão, obedecendo à realidade. Então o universo, o observador, vai trabalhar aquela situação. Só que você precisa soltar. Soltar quer dizer entregar nas mãos de Deus. Só que você, para elaborar, você precisa programar uma elaboração, elabora, programa, faz o croquis, aquela coisa da planta, né? E depois você vai executar aquilo que foi planejado. Entende? Tem coisas, tem leis, se ela foi planejada direito, a bem de todos, ela passa na Câmara, ela passa no Congresso, que o Congresso é a Câmara e o Senado. Né? E tem o poder de veto. Então, quando você faz uma coisa que pensa sobre todas as coisas, se no confinamento político existir a ética, então você vai ver que a Câmara aprova, o Senado aprova e o presidente também
ele aprova a situação, né? Ele aprova. E quando não há uma coisa dentro do evangelho, aí fica o conflito, né? Um aprova, o outro desaprova, o outro não quer, porque não estão pensando sobre todas as coisas, né? Isso é o evangelho de Cristo. Tá? Reiterando aqui que eu não estou falando de política. Tem jaguar que eu vou te dizer uma coisa, é fanático. Quando se fala um pouquinho do Brasil e de alguma situação do governo, ele já começa, depois ele fica cego, surdo, mudo e incompreendido, não sabe de nada. Se perguntar para ele quem é um ministro do STF, ele não sabe. E não quer saber. Entendeu? Então ele vai ficando cego, surdo, mudo e incompreendido de novo. Porque não quer se informar, tá? Então é preciso, mestres do amanhecer, ter discernimento da vida, tá? O áudio ficou um pouco extenso, mas eu quero desejar a vocês, novamente, boas realizações. 2026 está chegando, né? Vamos caminhar na direção dele. Juntinhos, né? Não esqueçam que o apressado e o atrasado e o cru chegam juntos, mas a inteligência e a sabedoria são irmãs. Mestre do amanhecer, com esse carinho e com esse amor.